Vamos lá, hoje a interpretação de poesias é o tema da nossa aula. Nós vamos fazer algo parecido do que fizemos na última aula. Primeiro tempo, mais conteúdo. Segundo tempo, mais prática. E à medida que o tempo for avançando, mais prática do que conteúdo. Certo? À medida que as aulas forem avançando. Eu só quero que a gente revise dois princípios. Então vamos começar aí a aula Interpretação de Poesias. Revisar dois princípios aí de hermenêutica, dois princípios hermenêuticos. Lembra que a hermenêutica é a arte de interpretação, né? É a ciência da interpretação. Tem dois princípios que nós precisamos deixar claro aqui no início, porque o capítulo 2 de Jonas, ele vai levantar algumas perguntas para nós que talvez nós não venhamos a ter respostas. Mas, se nós desconsiderarmos esses dois princípios, pode ser que nós sejamos tentados a responder ignorando esses princípios, né? E aí a gente fica num caminho sem lei, né? Uma terra sem lei. Por quê? Porque nós não temos limites. Então, aquilo que fica na cabeça de cada um, se não há limites, os princípios hermenêuticos nos dão limites, né, para interpretar um texto. Está precisando de duas? Você consegue tirar cópia lá em cima? Só pegar minha chave lá e abrir. Está naquela chave lá. É, só colocar lá e tirar. Tira mais uma para o Alan. Bom, vamos lá. Depois não corta isso do vídeo aí. Revisão dos princípios hermenêuticos. Primeiro, vocês lembram qual é? Permanecer na linha. Esse é o primeiro princípio. Nós devemos permanecer na linha do texto. E o que é a linha do texto? É o que o texto diz. Certo? Então, foi dito aqui, a gente não pode nem ir além do que o texto diz e nem ir aquém do que o texto diz. Se eu digo coisas que o texto não diz, eu estou aqui colocando um legalismo, porque eu estou dizendo coisas que Deus nunca disse. Se eu tiro coisas, se eu subtraio, se eu deixo de dizer coisas que o texto está dizendo claramente, eu agora vou para o outro extremo, que é o liberalismo. Ou seja, é uma permissividade. Eu tiro coisas que Deus deixou claro no texto. Então o nosso desafio é nos submetermos àquilo que o texto está dizendo e nos contentarmos com ele. Às vezes ele não vai responder todas as nossas perguntas, às vezes ele vai confrontar aquilo que a gente acredita, e muitas vezes as pessoas fogem do estudo bíblico porque têm medo do texto confrontar aquilo que elas acreditam. E porque o texto vai confrontar aquilo que elas acreditam, talvez os dogmas que receberam, a tradição, ou simplesmente aquilo que elas acham que é o certo, elas preferem se afastar do texto bíblico. Porque lidar com o texto bíblico é quase que perder noites de sono. Porque você vai para a cama dizendo, como pode Deus ser assim? Como pode Ele fazer essas coisas? Eu faria totalmente diferente. Mas permanecer na linha, nos submetermos, mesmo que a gente tenha dificuldade em pensar do jeito de Deus, mas dizer, Senhor, se está escrito assim é porque é assim. Então eu tenho de permanecer no que o Senhor disse. Certo? Nem ir além e nem ir aquém. Nem acrescentar, nem retirar. Tentar descobrir aquilo que o texto diz e se submeter a ele. Segundo princípio, agora sim, Joel. Molde, isso mesmo. Permitir que o texto molde os nossos pressupostos. Então, a gente falou sobre pressuposto. O que é pressuposto? Uma coisa que você já tem? Pressuposições. Então, suposições que você já tem antes de alguma coisa. Então, é impossível que a gente venha para o texto sem pressuposto. A gente acredita em alguma coisa, em várias coisas. O que a gente tem que fazer é, primeiro, reconhecer que isso acontece. Então, tem muita gente que ignora isso. E aí a pessoa vem com os pressupostos e deixa que os pressupostos moldem o texto. Então ela acredita, por exemplo, que a igreja ideal é a igreja do jeito que ela tem na igreja dela. E aí essa pessoa vem com esse pressuposto. E quando ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ver a igreja dela na Bíblia. E aí ela diz, está vendo, a igreja sempre foi do jeito que é a minha igreja. Mas talvez não tenha sido assim. Talvez essa pessoa está simplesmente impondo os pressupostos dela à Bíblia. E aí dizendo, olha, tudo que eu vejo na Bíblia é aquilo que eu acredito. Então é como se você interpretasse o texto com os óculos da sua época, das suas convicções,
E o nosso alvo não é fazer isso. Nosso alvo é tentar tirar os nossos óculos e colocar os óculos de Deus nesse momento. Então, isso significa que a gente vai vir mesmo com pressupostos, mas permitir que esses pressupostos sejam moldados, manipulados por Deus. Talvez retirados, quebrados, transformados ou simplesmente confirmados. A gente chega acreditando uma coisa e Deus diz, é isso mesmo, pode continuar crendo nisso. Então, nós temos de saber disso. Primeiro, saber que temos pressupostos e que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o que um texto diz por causa dos nossos pressupostos. Por causa dos nossos pressupostos. Identificar isso. E segundo lugar, lutar contra esses pressupostos se eles lutam contra o texto. Então permitir que o texto molde esses pressupostos, não o contrário. Se eu vi uma coisa no texto que eu discordo, então, por exemplo, a gente hoje em dia tem vários desses temas, né, como casamento homossexual, nós temos a submissão da mulher no lar, nós temos o conceito de autoridade pastoral ou do pai, ou até governamental, e aí a pessoa ela discorda dessas coisas, então quando ela olha para esses textos, ela diz, tudo bem que diz isso, mas eu não aceito isso, e agora eu vou tentar torcer o que o texto diz para que ele se adeque ao que eu acredito, ao que eu penso. Nosso alvo não é fazer isso. A gente vai olhar para o texto e tentar descobrir o que ele diz. E se ele confronta aquilo que a gente acredita, aí é um problema nosso, não é um problema do texto. Não é um problema de Deus, é um problema meu com Deus e não Deus comigo. Eu tenho que me submeter ao que Deus está dizendo. Tudo bem? Estamos falando a mesma língua até aqui? Muito importante isso, principalmente pelo tema de Jonas, no capítulo 2. Vamos agora falar sobre poesia. Poesia, mas está entre parênteses a poesia hebraica. Hebraica. E por que é importante ressaltar isso? Porque algumas coisas são semelhantes à poesia no português ou no inglês. Algumas apenas. Outras são completamente diferentes. E se nós não fizermos essa separação, a gente vai ter problemas. Tá? Então eu vou dizer para você o que parece que é parecido e aquilo que é totalmente diferente. E aquilo que é totalmente diferente é super importante para interpretar poesias bíblicas. Tá? Você não precisa ler em hebraico, nem olhar para um texto em hebraico, mas simplesmente saber que há essas diferenças. Se você souber, com o português você consegue percebê-las. Tudo bem? Poesia hebraica. Primeiro vamos começar com uma definição de poesia. A poesia hebraica é uma expressão emocional de algo. Esse algo pode ser um sentimento que a pessoa tem, um desejo, né? Esse algo pode ser uma ideia que ela tem na cabeça dela. Ou pode simplesmente ser uma experiência que ela teve e ela está descrevendo isso de maneira emocional. E é uma expressão emocional de algo que só pode ser transmitido desta maneira. Há coisas que nós transmitimos de várias maneiras. Por exemplo, se você faz uma lista de supermercado, você coloca lá os itens e dá para o filho ou para aquela pessoa que vai passar na sua casa para fazer a compra. Dá para fazer assim. Você não precisa se comunicar muito com a pessoa. Há coisas que dá para fazer formalmente, como uma carta que você envia, um e-mail que você envia, até às vezes mais informalmente uma mensagem de WhatsApp. Mas há coisas que você só consegue fazer de um jeito, como por exemplo uma conversa olho a olho, mesmo via um aplicativo, não é a mesma coisa, de você estar olhando a face da pessoa. E a poesia se enquadra nisso. O que ela diz, da maneira com que ela está dizendo, de forma muito emocional, só pode ser transmitida dessa maneira. E por isso que o autor escolheu esse gênero literário. Porque se ele pudesse compartilhar o que ele quer dizer de outra maneira, ele faria de outra maneira. A poesia ela é excepcional. A poesia hebraica em especial, a marca dela é tentar alcançar as emoções de quem está lendo. Então ela quer despertar emoções, ela quer alcançar o coração do leitor. E aí o que você tem é uma característica interessante. Ela tem muitas palavras, então às vezes você vê poesias assim longas, né, capítulos de poemas, orações na Bíblia normalmente são poesias.
cânticos são poesias. Então você vê textos longos, muitas palavras, mas elas usam muitas palavras para dizer normalmente poucas coisas. Não é assim que a gente faz quando a gente está emocionado? Né? Quando a gente está emocionado, a gente fala... Aí quem está ouvindo fala, então você quis dizer isso aqui? É. Então por que não falou isso? Porque eu estou emocionado, né? E é mais ou menos isso. A poesia hebraica é muita palavra para dizer pouca coisa. O que isso significa? Que se eu ficar olhando palavra por palavra, fazer uma exegese de cada palavra, um estudo de linguagem de cada uma delas, eu vou ter pouco proveito para entender a poesia. Eu tenho que pegar tudo isso e descobrir o pouco que o autor queria dizer com tudo isso. Certo? É diferente de uma carta. Uma carta, uma epístola, você vai dar muita atenção às palavras, porque elas são importantes, são escolhidas a dedo. E você tem que entender o significado de cada uma para entender. As cartas são poucas palavras para dizer muita coisa. A poesia é o inverso, são muitas palavras para dizer poucas coisas. E coisas que querem despertar a emoção do leitor. E às vezes você vai até ver repetições. Às vezes você vê, poxa, mas ele já disse isso. Pois é. E ele está repetindo exatamente para mostrar que esse é o ponto dele. Ele quer que você saiba o que ele viveu, saiba o que ele sente, sinta da mesma maneira que ele está sentindo. Então o propósito da poesia hebraica é despertar por meio de palavras o sentimento primeiro é demonstrar o sentimento do autor e despertar os sentimentos do leitor. Então é como se, imagine isso, um autor de uma poesia hebraica, ele está colocando o coração dele no papel. Às vezes o coração está sangrando, às vezes está chorando, às vezes está alegre, às vezes está saltitante. E ele quer que você leia isso e que você sinta isso. Às vezes você lê uma poesia, ela tem um gosto amargo. E o autor fez desse jeito mesmo, para que você sentisse, sabe, a garganta seca ao ler aquela poesia. É exatamente isso que ele queria despertar em você. Então você tem uma teologia feita de modo sentimental. E por meio de uma expressão poética e não tanto de explicações lógicas, do tipo ponto 1, ponto 2, ponto 3. Portanto, conclusão. Poesia não vai fazer isso. Não tem explicação científica, do tipo eu olhei para o sol e vi quantos graus ele tem, e aí percebi que o sol batia na minha face e esquentava quando era meio-dia. Não, eu olhei para o sol e ele derreteu a minha pele a ponto de eu sentir que eu estava esparramado num asfalto quente e dava para fritar um ovo no asfalto, e é mais ou menos isso que eu senti naqueles... Você não derreteu com o sol. Mas o que o autor está querendo dizer, para de pensar cientificamente, eu não quero me expressar cientificamente, eu quero me expressar emocionalmente. Quando aquela pessoa me traiu, meu coração sentiu uma facada. Se você sentiu uma facada no coração, meu filho, você nem tinha que estar conversando agora, porque você morreu. Né? Uma facada no coração, raramente as pessoas sobrevivem. Mas ele está sendo, ele está usando uma linguagem poética. Ele está mostrando como ele se sentiu como alguém que leva uma facada no coração. Né? Então, ele não está querendo ser científico, mas poético, mostrar a emoção dele. Tudo bem? Por conta dessa definição que a gente fez da poesia, que é muito parecida com a poesia de outras línguas. Tá? Então, em geral, poesias são isso aí que eu falei. Mas a hebraica, ela tem características diferentes da maioria. As poesias bíblicas, elas vão assumir várias formas diferentes. Então, não adianta a gente querer... Lembra que a narrativa, ela sempre vai ter um padrão. Ela vai ter o conflito, clímax, resolução. Sempre. Sempre. As bíblicas, sempre vai ter esse padrão. A poesia nem sempre tem o mesmo padrão. Às vezes ela é construída de um jeito, depois de outro jeito. A gente tem, por exemplo, cânticos de guerra na Bíblia. Nós temos cânticos de amor. Nós temos cânticos de lamento, nós temos poesias de louvor, poesias de gratidão a Deus, poesias de celebração, poesias de ensino. A pessoa ensina por meio de uma poesia. Poesias de imprecação. O que é imprecação? É a pessoa orar para que Deus fulmine alguém, né? Que Deus faça justiça. E há salmos que dizem, Deus, o meu desejo é que o Senhor esmague a cabeça dos filhos dos babilônios, das criancinhas, com uma pedra. Uau, isso está na Bíblia. Está na Bíblia.
Como que você lê esse negócio? Entendendo que é uma poesia e que o autor quer transmitir o sentimento dele. E por que ele tem essa vontade? Você tem que descobrir pelo contexto. Por que um autor quer que filhos de outras pessoas sejam esmagados com uma pedra? Se você observar o contexto, foi exatamente o que eles fizeram com os filhos desse autor. São os inimigos de Deus que maltrataram o povo de Deus e fizeram isso com seus filhos. Então ele está expressando o coração dele. Que pai, ao ver o filho sofrer, não quer justiça? Não clama por justiça? Sofrer uma injustiça, naturalmente. Né? Então, as poesias são diferentes. E não dá para observar um padrão, né, na sua estrutura. Eu estava lendo o Salmo ontem, e é interessante isso aí que o pastor está falando, porque eu li o Salmo 51 ontem com outra visão, porque eu sempre lia assim, sem pensar muito no contexto e tal, e a história de Davi, né? E ali o Salmo, ele está expressando a dor dele do erro que ele cometeu em relação a Betseba, né? E foi para mim um negócio fantástico. Você sentir a expressão dele ali, o remorso dele, né? E foi uma maneira diferente ontem que eu vi o Salmo 51. Muito legal. Compreender isso na poesia, cuidado com o que eu vou dizer, tá? Talvez eu vou mexer em alguns pressupostos aqui. O Salmo 51 é aquele texto em que Davi diz: em iniquidade eu nasci e me concebeu minha mãe, não é isso? Esse texto é usado na teologia sistemática para dizer que o homem nasce em pecado. A gente sabe que há outros textos que mostram isso claramente. Mas o que Davi está fazendo no Salmo 51 não é fazer uma declaração doutrinária de que o homem nasce em pecado. Ele está dizendo e expondo o coração dele. Ele está tão amargurado com o que aconteceu, que ele diz: Senhor, eu sou um miserável desde o ventre da minha mãe. É isso que ele está dizendo. É uma experiência pessoal do salmista. Ele, em momento nenhum, está querendo dizer: olha, todos os homens nascem em pecado e é assim que acontece por causa de Adão. Não é isso que Davi está fazendo ali. Ele está expondo o coração dele. Se a gente quer descobrir que o homem nasce em pecado, outros textos mostram isso. Esse, se entendido no seu contexto, não necessariamente está dizendo isso. Não era isso que Davi queria afirmar. O que ele queria afirmar é: eu sou um miserável pecador desde o ventre da minha mãe, e o que eu fiz com Batseba é nada mais do que uma coisa que eu venho fazendo a minha vida inteira. E eu odeio isso, Deus. Parece que no Salmo ele diz isso: eu quero me livrar de tudo isso, mas eu não consigo. Né? Ali está o coração do salmista. Então, quanto mais a gente for honesto com o texto, a gente vai perceber que alguns textos que nós usamos para defender as doutrinas, que são doutrinas bíblicas, às vezes eles não são tão úteis para defender aquela doutrina. Porque eles queriam dizer outra coisa, e não aquilo que a gente achava. Né? Muito bom, Wilson. Mais algum comentário? Pergunta aí? Vamos lá? Composição da poesia, agora que o negócio fica legal, porque a sua maior característica, a linha que está aí para você completar, a maior característica da poesia hebraica é a utilização do... Qual que é a palavra aí? Paralelismo. Paralelismo. A composição da poesia, a característica mais importante na poesia é o paralelismo. O que é o paralelismo? Alguém se arrisca? Paralelismo inclui isso sim que o Rafael disse, mas é mais do que isso, tá, Rafael? Principalmente na poesia hebraica. É uma espécie de rima. A poesia, aquelas bem simples no português, ela tem rima, né? O final de cada linha, eu não lembro o nome agora técnico de cada linha, estrofe e tal, mas no final de cada linha, aquela poesia, Joãozinho pegou seu caderninho, veio e deu para o seu vizinho. Tá aí uma rima, né? A gente percebe a rima, tá clara ali. A poesia hebraica, raramente você vai ver uma rima dessa maneira, né? Eu acho que
quase nenhum poema ou salmo a gente sabe que tem uma rima assim parecida. Por quê? Porque a poesia hebraica ela não lida dessa maneira. A rima na poesia hebraica, a beleza da poesia hebraica, não está nas últimas palavras ou nas últimas linhas das estrofes rimarem com as anteriores, ou com as que vêm depois. A beleza da poesia hebraica está nas ideias rimarem. Os significados das frases rimarem ou se relacionarem. O que eu estou querendo dizer? Não são as palavras que rimam, são as ideias que o autor diz em cada linha. E aí, não necessariamente você vai ter uma linha que é igualzinha à de cima, né? A de baixo que rima com a de cima. Não, as ideias rimam. As ideias de alguma maneira se relacionam. Tá? Essa é a beleza da poesia hebraica. E então o paralelismo é um relacionamento. O relacionamento que as linhas têm entre si. Tá? As linhas de uma poesia têm entre si. E esse relacionamento pode acontecer pelo menos de 8 maneiras. Tá? As mais usadas aqui eu vou citar para vocês. A gente vai perceber que em Jonas 2, grande parte dos paralelismos podem ser encaixados nesses que eu vou citar aqui. Tá bom? Jonas 2, lembramos, temos uma poesia. Daqui a pouco a gente vai olhar para esse capítulo. Primeiro paralelismo que nós vemos muito comum na Bíblia é o paralelismo de sinônimo. Sinônimo. Ou paralelismo sinomínico. Sinomínico ia ficar esquisito, né? Então fica de sinônimo aí, paralelismo de sinônimo. O que é o sinônimo? Eu vou desenhar do lado de lá. Vamos imaginar que nós temos aqui 2 frases. A primeira frase e a segunda frase, certo? Primeira linha, segunda linha. O paralelismo de sinônimo é a segunda frase, ela ou repete o que a primeira frase disse, ou acrescenta pouca informação, quase que nada. Então, é como se a primeira frase dissesse uma coisa, e a segunda diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Sinônimo, certo? Querem um exemplo disso? Salmo, capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler para nós? Vamos lá. Salmo 2, 2. Muito bom. A primeira linha, a primeira frase seria até a primeira pontuação aí, né? Como é que é a primeira, então? Os reis da terra se preparam para a batalha. Lembra que uma frase, para ser básica, ela precisa ter sujeito, verbo e algum complemento. Pelo menos as mais básicas. A gente sabe que pode ter menos do que isso, ou mais do que isso. Mas aí a gente tem os reis, são o sujeito. Qual é o verbo? Se preparam. E o complemento, eles estão se preparando para a batalha, certo? Então os reis se preparam para a batalha. Aí temos a segunda linha. O que essa segunda linha diz? Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Ok, a segunda diz os governantes conspiram juntos. Parece muito com a primeira frase, não parece? Os reis se preparam, os governantes conspiram juntos. Lembra que a poesia não está focando tanto no significado de cada palavra, ela está pensando nas ideias. Então qual que é a primeira imagem? Reis estão se levantando para uma guerra. A segunda, esses reis são governantes que estão conspirando. Então essa guerra é uma conspiração, eles estão se levantando para lutar. E aí nós temos um acréscimo nessa segunda linha, que é, a gente sabe contra quem eles estão lutando. Contra o Senhor e contra o seu ungido. Então aqui você tem primeiro o sinônimo, mas tem um acréscimo. Talvez esse versículo inteiro poderia ser só identificado como sinônimo. Mas há um acréscimo, daqui a pouco a gente fala sobre o acréscimo, tá? Mas vocês percebem? Pelo menos o começo, a primeira frase e o começo da segunda, eles estão dizendo quase que a mesma coisa, só que estão usando palavras diferentes. Perceberam isso? Tudo bem? Aí nós temos o segundo tipo de paralelismo, que é o paralelismo de progressão. O que o paralelismo de progressão faz? É mais ou menos isso que a gente acabou de ler no capítulo 2, versículo 2 de Salmo. A primeira linha foi dita, a segunda linha acrescenta algo a mais.
Então, ficaria mais ou menos assim, ó. A primeira linha disse algo, mas aí a segunda linha, ela acrescenta uma informação a mais. E às vezes você tem mais até, você tem uma terceira linha, você tem uma quarta linha, o texto vai acrescentando informações novas. No Salmo 2:2 a gente viu que a segunda linha acrescenta algo à primeira, certo? O acréscimo está em contra quem os reis ou governantes lutam, contra o Senhor e o seu ungido. Então há uma progressão. Mas também tem um outro exemplo, o Salmo capítulo 1, o Salmo anterior, versículo 1. Quem pode ler para nós? Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não consegue ao conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Muito bom. O que o texto está fazendo aí? Ele faz uma listagem, né? Então, primeiro ele diz, bem-aventurado é aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos zombadores. Como a gente percebe que é uma progressão? Ele continua, mas poderia simplesmente ser um acréscimo. Bom, a progressão, ela dá a ideia de que, verdade, está certo. Perceba o movimento que o texto mostra para nós. Nós temos primeiro aquele que não anda, depois aquele que se detém, a ideia de parar, e a terceira imagem é aquele que se assenta. Então há uma progressão até no movimento desse que não se associa com os ímpios, né? Ele nem anda com eles, ele nem para onde eles estão parados e nem se assenta com eles. Então você vê uma progressão no argumento. O versículo 3 também diz isso. O Alan pode ler para nós aqui. Ele será como uma árvore plantada junto às águas correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Está vendo? De novo, ele diz, a gente conhece o versículo 2, né? Ele diz, ao contrário de se associar aos ímpios, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. E é o que vai acontecer com ele? Nós temos uma progressão. Ele vai ser como uma árvore que está plantada junto às águas, dá o seu fruto no tempo certo, sua folhagem não murcha. E aí há uma última frase, que lembra, se a gente está focando na progressão, a última frase talvez é aquilo que o autor queria dizer com tudo que ele disse. Qual que é a última frase? Tudo que ele faz prosperará. É isso que ele está querendo dizer no versículo 13. E a ilustração que ele usa da árvore, a progressão que ele cria é para afirmar isso. E ele usou uma ilustração. Certo? Interessante, né? Agora, um terceiro tipo de paralelismo, nós temos o de consequência. Paralelismo de consequência. O que seria isso? O segundo verso. Então, nós temos os dois versos aqui. O segundo verso é um resultado. Quem lembra desse símbolo na matemática? Qual que é, Rafael? Portanto, é uma inferência, né? Então, portanto, nós temos a primeira frase, a segunda é um resultado, uma consequência da primeira. A aconteceu, primeira linha. Portanto, o B é que vai acontecer, o B é o resultado disso. A segunda linha é o resultado da primeira. Não, eu vou sugerir um outro. Capítulo 2, é o próximo capítulo aí. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos perceber aí o paralelismo de consequência. Quem pode ler para nós? Davi. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Salmo. 2, 11 e 12. Foi. Ele demora um pouquinho para ligar. 11 e 12. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira... Vou ler de novo 12. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Muito bom. Cultuem o filho, ou servir, ou melhor,
Cultue ou servir ao Senhor com temor e regozijai-vos ou alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, certo? Essas três frases parecem que estão dizendo quase que a mesma coisa. Reverenciem o filho ou ungido do Senhor, esse é o contexto do capítulo 2 dos Salmos. E não sejais, ou para que não sejais destruídos no caminho. Ou melhor, cultuai o Senhor e regozijai-vos com tremor. Essas duas são enquadradas aonde aqui? Cultuar e regozijar com temor ou tremor. Parece que seria onde aqui? Sinônimo. Sinônimo. Parece que é a mesma coisa, lembra? É difícil a gente pensar, a gente é muito preciosista com palavras, mas cultuar é diferente de regozijar. Mas lembra, poesia ela não está sendo tão literal nas palavras, ele quer pegar a ideia. Ele quer que você perceba a emoção do autor. Então, parece que é sinônimo. Aí a gente tem agora o versículo 12. Beijai o filho. O capítulo 2, lembra, começou com reis ou governantes se colocando contra o Senhor e o seu ungido, que era considerado como um filho de Deus. O rei, o Cristo, o Messias. E agora no versículo 11 ele diz, os reis devem parar com essa briga e devem cultuar e tremer diante do Senhor. E qual é a consequência disso? Então sim, eu quero cultuar, eu quero me regozijar no Senhor com temor e tremor. O que isso vai significar na prática? Versículo 12. O que é cultuar o Senhor e se regozijar nele? Versículo 12, qual que é? A consequência. Beijar o filho. Beijo nessa cultura era um sinal de reverência, de consideração e de respeito. Você quer cultuar o Senhor? Os reis estão se colocando contra o Senhor e contra o seu ungido. Cultue o Senhor, legal, mas o que é fazer isso? É tratar com honra o ungido dele, o filho dele. Esse texto é um dos textos mais cristológicos de toda a Bíblia. Você quer adorar o Senhor Deus? Quero. Todo mundo quer, né? Então beije o filho dele, que é o ungido dele, o Messias. Você não cultua a Deus se não cultuar o filho. E no caso aqui era cultuar, reverenciar, honrar o rei de Israel, Davi, que representava futuramente a figura do rei perfeito, o Messias. Né? Então a consequência do primeiro é o segundo. Certo? Terceira, contraste. Esse é fácil, né? O que é um contraste? É o inverso do sinônimo. As duas linhas são diferentes. Uma está em oposição à outra, ou uma está contrastando com a outra. Certo? Um exemplo. O Salmo 1, versículos 1 e 2. A gente leu 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. O que diz? Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita, na sua lei medita dia e noite. O que o texto está mostrando para nós? Um contraste. Em primeiro você tem uma pessoa que não é bem-aventurada, no segundo você tem quem é. Nitidamente uma linha está negando a outra, dizendo, olha, o oposto disso é isso. Ficou claro? Perceba que o paralelismo às vezes acontece dentro do versículo e às vezes acontece entre um versículo e outro versículo. Vocês vão reparar no exercício que às vezes o paralelismo acontece entre blocos de versículos e blocos de versículos. Você começa identificando dentro do versículo, as linhas do versículo. Depois que você identifica todos, você vê como eles se relacionam uns com os outros. E vai ficar um desenho bem legal, vocês vão ver na tarefa. É muito gostoso quando você aprende a lidar com a poesia dessa maneira. E naturalmente ajuda a gente a interpretar o que o texto está dizendo. Porque o que a gente quer descobrir é o sentimento do autor
e não literalmente o que ele quer dizer com cada palavra, porque não é isso que ele queria que a gente entendesse. Certo? Ficou claro? Eu sei que nesse momento as nossas testas ficam franzidas, né? Mas na prática vocês vão ver como isso é legal. Tá bom? Então eu vou deixar aqui na lousa todo esse desenho. Anote, tome nota aí, desenhe, rabisque, porque a gente vai usar as nossas anotações na tarefa. Certo? Vamos lá. Quinto exemplo. Especificação. O que é a especificação? É especificar algo. E o que é especificar algo? É que a primeira linha, ela diz uma coisa muito geral. Ela simplesmente faz uma declaração que fica aberta, uma declaração genérica, subjetiva. Ele não é tão claro no que ele quer dizer, mas na segunda linha ele detalha o que ele queria dizer. Então ele está dizendo, ele usa uma frase geral no início e depois ele diz, mas o que eu quero enfatizar dessa frase é isso aqui. É isso que eu queria dizer. Certo? Especificação. Ele especifica onde ele quer focar. Um exemplo, Salmo capítulo 5, versículo 12. Alguém tem aquela Bíblia que começa com o título do Salmo? Qual é o título desse Salmo? Certo? Alguém tem uma outra? Proteção, oração por proteção, é isso? O Salmo capítulo 5 é escrito no contexto de que Davi está fugindo do seu filho Absalão. Essa é a posição da maioria dos estudiosos. Então, Davi vai orar pedindo proteção do Senhor. Certo? Contra o seu próprio filho, contra os exércitos do seu próprio filho. E aí lá no versículo 12, olha o que ele diz. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Com o teu favor, tu o proteges como um escudo. O que ele diz na primeira linha? O Senhor abençoa o justo. Tá, em que contexto isso? Que bênção é essa? Que bênção é essa? A segunda linha especifica. No caso de Davi, ele estava sendo perseguido injustamente, ou melhor, perseguido pelo seu inimigo. E aí ele diz, Senhor, eu sou justo, apesar de que eu cometi todo aquele pecado, eu me arrependi e o Senhor me perdoou. E aí na segunda linha você tem essa bênção. Para mim, Davi dizendo, o Senhor me protege, ou protege o justo com o seu favor, como um escudo. Então ele está falando em termos de batalha. O Senhor vai me proteger quando eu estiver lá no calor da batalha, no fervor da batalha. Então ele está sendo claro no que ele quer dizer sobre bênção. Dizer só a primeira frase se aplica a qualquer contexto. Né? O Senhor abençoa o justo. O salmista quer enfatizar o fato de Deus protegê-lo como um escudo. Porque é uma oração de proteção. Ficou claro? Sexto exemplo. Eu acho que nem vai caber nessa lousa aqui. Eu coloco lá para cima. Complemento. O que seria o complemento? Uma adição. Então a segunda parte vou fazer o desenho aqui. Complemento é essa aqui. Nós temos a primeira linha. A segunda linha, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar algo à primeira, só que ela é diferente da progressão. Por quê? Porque a progressão ela pode usar várias linhas. E ela está construindo algo e o que ele quer enfatizar está na última linha normalmente. Lembra que a gente viu no Salmo 1, versículo 3? Que o alvo dele era dizer, aquele que tem prazer na lei de Deus vai ser próspero em tudo. No complemento é um pouquinho diferente, porque a progressão acaba aqui. Não há mais linhas. Normalmente é só duas. Não há mais progressão depois. Então se você encontra uma linha e a segunda adiciona a primeira, mas não tem uma terceira linha, é complemento.
Se você tem uma linha, a segunda adiciona, a terceira adiciona, a quarta adiciona, progressão. Certo? Um exemplo, Salmo capítulo 8, versículos 6 a 8. Quem pode ler para nós? De 6 a 8. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo o que puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Aí no versículo 9 a gente tem: ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Ele para de dizer o que o Senhor deu ao homem. Versículo 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Essa é a primeira frase. Segunda frase: tudo puseste debaixo de seus pés. O que ele está fazendo só nesse primeiro versículo? Qual é o paralelismo que ele está usando? Primeira frase: deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Segunda frase: tudo puseste debaixo de seus pés. Que paralelismo ele está usando aqui? Hã? Contraste é oposto às coisas? Complemento? Sinônimo? Vamos descobrir qual que é? Porque a gente percebe à medida que a gente vai lendo. Porque é o que ele diz no versículo 7. Todas as ovelhas e os bois. Depois, segunda frase, assim como os animais selvagens. Terceira frase, as aves dos céus. Quarta, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O que ele fez nesses dois versículos? Ele está complementando, ou melhor, ele está especificando o versículo 6. Deus deu domínio ao homem. Que domínio é esse? Sobre o quê? Sobre todos esses seres. Versículos 7 e 8. Mas qual é o relacionamento do 7 e do 8? Complemento. Ele está só fazendo uma sominha, ó. Os peixes, os animais, as aves, Mas não há uma progressão. Não há assim, os animais, aves, depois o homem ou os anjos. Não, é tudo as coisas que Deus criou. Não há uma progressão, ele termina ali. E aí a gente volta lá para o primeiro versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Que obras são essas? Os peixes, as ovelhas, os bois, ele já vai dizer lá embaixo. Aí a segunda frase. Tudo puseste debaixo de seus pés. O que Deus pôs debaixo dos pés dos homens? Os peixes, as aves. Então o que ele está fazendo no versículo 6? Sinônimo. Dar poder sobre as obras das mãos é a mesma coisa de colocar todas essas coisas debaixo dos pés dos homens. Certo? Não tem nenhum significado obscuro debaixo das palavras. Está na cara. O que o poeta quer fazer é isso. Ele não quer ficar... olha, eu estou dizendo uma coisa, mas o que eu queria dizer era outra. Não, se ele quisesse dizer outra, ele diria outra. O que ele está dizendo é o que ele está dizendo. São coisas iguais. Para ele, obras das tuas mãos e tudo debaixo dos pés, é a mesma coisa. Como a gente sabe? Porque é o que ele cita depois. Ele fala os peixes, os animais. Tal. Sétimo. Explicação. Esse fica claro, né? A segunda linha explica o que a primeira diz. E normalmente com outras palavras. Certo? É um pouquinho diferente de especificação. A especificação, o que ela faz? Uma frase geral, e há uma ênfase que o autor quer destacar dessa frase geral, e ele diz, é disso aqui que eu quero falar. Explicação é diferente. Ele diz algo na primeira e na segunda ele diz, o que eu quis dizer na primeira é isso aqui. Certo? Vamos ver um exemplo? Salmo capítulo 4, versículo 8. Tudo no início aí do livro dos Salmos. 4, 8. Vamos ver as frases? Me digam aí quando eu tenho que parar, tá? Em paz me deito e durmo. Digam para eu parar. Pare aí tem uma frase. Tá bom? Vou começar de novo, vamos fingir que isso não aconteceu. Em paz me deito e durmo. Para, tá bom, ok.
Vocês acertaram, hein? Parabéns. Porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Primeira frase, em paz me deito e durmo. O que o autor faz agora na segunda frase? Explica por que ele dorme em paz. Porque o Senhor, o porquê já deixa na cara, né? Porque o Senhor faz com que ele durma, que ele viva em segurança. Né? Mais um contexto de Davi fugindo do filho Absalão. Ele dormia tranquilo, ó, o Senhor estava cuidando de mim. Durma igual um bebê. Então a segunda linha explica a primeira. O porquê é batata. Viu por quê? Está explicando. E no hebraico tem uma coisa mais fácil ainda. É uma palavrinha chamada ki. Sempre que o ki aparece é a explicação. Porque o ki significa porquê. O mas, não, é diferente. O mas fica claro de perceber, mas não está explicando. O mas está contrastando, né? É o oposto daquilo. Mas é um contraste. Por fim, o 8, o último aqui que eu cito. Comparação. O que acontece na comparação? Compara as duas linhas, ou as 3, 4, sei lá quantas linhas forem. Olha o versículo anterior do Salmo 4. Encheste meu coração, Salmo 4, versículo 7, de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. O que ele está fazendo? Comparando ele e o que o Senhor dá a ele com aqueles que têm vinho e tudo à vontade. Ele tem mais alegria tendo o Senhor do que as pessoas que têm a fartura e as bebidas em sua mesa. Comparação. Certo? Vamos encerrar então essa primeira parte. Como a gente interpreta uma poesia, depois de tudo isso que a gente viu? 3 dicas. Primeira, considere o texto como uma poesia. A gente tem dificuldade de olhar para uma poesia e considerá-la como poesia. É impressionante. A nossa cultura não é uma cultura poética, né? A gente não dá tanta atenção para isso. O contexto hebraico era bem diferente. Eles tinham uma cultura poética muito grande. Tanto que o texto, eu vou mostrar para vocês no segundo momento, espero que eu consiga projetar aqui, o texto de Jonas 2 em hebraico, vocês vão ver como é bonito ele construído. Né? Então, o hebreu ele tinha muito essa cultura poética. E a gente tem dificuldade de ler um texto. A gente já quer achar razão, análise científica, a gente quer achar explicação para tudo. Primeiro, vá para o texto de poesia como uma poesia. E como você considera o texto como uma poesia? O que o autor queria dizer é trazer à tona os seus sentimentos. Então, aquilo que ele experimentou, talvez na ocasião que ele está descrevendo, ou na hora em que ele está escrevendo aquilo. É o que ele sentiu, ele quer mostrar para você o que ele sentiu. Ele não está afim de te dar detalhes. Ele está afim de mostrar o sentimento dele. Jonas capítulo 2. Jonas não nos quer dizer como é o fundo dos mares. Jonas não nos quer dizer sobre como é o mundo dos mortos. Jonas nos quer dizer o que aconteceu com ele e como ele se sentiu naquela ocasião. É isso que ele quer dizer. Fica muito mais fácil olhar para o Jonas 2 assim. Muitas perguntas a gente tira. Isso aqui não preciso saber não. Por quê? Porque eu não quero saber literalmente o que aconteceu. Eu quero saber o que ele queria dizer. E o que ele queria dizer era o sentimento dele naquela ocasião. É isso que eu preciso descobrir. Porque é uma poesia. Legal, né? Então, ao ler uma poesia, dê vida às imagens que você lê ali. Dê vida às palavras. Interprete aquilo como se o autor estivesse dizendo aquilo para você. A gente às vezes vê alguém recitando uma poesia, fica esquisito, né? Que a pessoa lê diferente. É isso mesmo. É para você dar atenção para o que ele está dizendo. Imagine Jonas lendo para você o capítulo 2. Do ventre dos mares eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É assim que você tem que ler. Imaginar como ele está descrevendo, o sentimento dele. Rafael quer comentar, perguntar alguma coisa? Espera chegar o microfone para ficar registrado aí. Depois todo mundo tem que passar álcool em gel na mão. Viu?
A nossa cultura ela é fundamentada basicamente no audiovisual. Então a gente usa muito recurso visual, é o que você vê, tanto sei lá, nos eletrônicos ou em filme, essas coisas, quanto o que você ouve, ou a junção dos dois. E naquela época eles não tinham esse tipo de recurso. Então eles tinham que usar as palavras para... Acho que é um dos motivos pelos quais a gente não tem tanta uma cultura poética, como você disse, né? Então é mais visualmente chama mais atenção na nossa época. Aí você pega um texto de poesia, se apanha porque não está acostumado a ler poesia. A nossa imaginação não é treinada. Nós gostamos muito de PowerPoints, porque eles já nos dão a imagem feita. Mas isso não... eu li uma matéria recente de uma pesquisa feita de que eles mediram o aprendizado de pessoas que ouvem uma palestra simplesmente dita sem nenhum tipo de apresentação e pessoas que ouvem a mesma palestra, mas com projeção em PowerPoint. O nível de aprendizado de quem vê com o PowerPoint é mais do que a metade menor do que quem ouve. Porque quando nós vemos uma imagem, a nossa imaginação ela é desligada na hora, porque a gente não precisa imaginar a cena já está lá. Quando a gente era pequeno e ouvia a história dos pais, ou ouvia alguém contando uma história, a gente começa a imaginar, né? A gente imagina, não sei quantos leram Harry Potter antes de ver o filme. Você imaginava o Harry Potter de uma maneira, e quando você vê o filme, você fala, mas não tem nada a ver com o que eu imaginei. Por quê? Porque você imaginou. Se você assiste Harry Potter, o filme, antes de ler o livro, você já tem a imagem, porque o filme te vendeu uma imagem. Então tudo que você imagina é baseado naquilo que o filme já te deu. E isso é muito mais fácil, dá muito mais atalho para a nossa cultura, que não é uma cultura de texto, é uma cultura visual. Tudo bem, mas com o passar do tempo, ele nos resseca a nossa imaginação. E aí eu vou usar um termo aqui, nos emburrece, porque nós não conseguimos mais imaginar nada. Tudo que a gente quer é uma imagem, é uma cena que seja assim, cinematográfica, porque senão a gente não assiste, senão a gente não vê. Foi exatamente por conta disso que eu decidi abolir os PowerPoints das minhas pregações. Não porque talvez ele é uma coisa do diabo, não, nada disso. Mas porque o PowerPoint não vai ajudar as pessoas a imaginar o texto. O PowerPoint vai dar uma imagem para eles. Jonas capítulo 2, ele caindo naquele profundo mar e vindo um grande peixe engolindo ele. Se eu colocar uma imagem, as pessoas, foi isso que aconteceu com ele. Mas ele está dizendo o que aconteceu com ele. Não, mas não interessa, eu tenho a imagem aqui, eu vou ficar vendo a imagem. Olha lá, está caindo. Então, agora, não quer dizer que o pregador, então, vai abolir o PowerPoint e ficar falando de qualquer jeito, as pessoas que se virem para entender o que ele está dizendo. Não, aí o desafio é maior, porque agora você tem que dar vida ao seu discurso. Você tem que prender as pessoas do início ao fim, da mesma maneira com que um PowerPoint prenderia. Então, o trabalho é dobrado agora. Né? E você pregar de maneira que as pessoas não precisem de imagens, mas foquem em você e no texto. Então aí é um outro desafio. Né? Mas foi uma escolha minha. Às vezes uso uma vez ou outra, mas é bem raro usar um PowerPoint. Acho que vocês já repararam isso. E aqui está a explicação do porquê. Tem outros argumentos, até mais teológicos do que esse, mas esse talvez seriam só porque a gente está falando de poesia. Tudo bem? E não tem problema o pastor que usa, tá? Não é melhor nem pior. Foi só uma decisão minha, exatamente por esse princípio. Eu quero tentar despertar nos ouvintes aquilo que o texto queria despertar neles. A imaginação. Eles têm que ser despertados sua imaginação, porque Deus quis que fosse assim. Deus deu um texto, senão ele dava um livro de gravuras. Né? Pedia para os profetas desenharem para a gente. Tá aí, então eu desenho aí. Não, ele deu um texto para a gente. E desenho é tão antigo quanto o homem, né? A gente vê naquelas cavernas, os animaizinhos. O homem desenhava, então podia ter desenhado no livro. Não, Deus deu texto, quer que a gente imagine. É isso que Deus quer que a gente faça. Certo? Então, considere o texto como uma poesia. Segundo, lembre-se de que poesias usam linguagem figurada. Linguagem figurada. Você vai ver muitos símbolos, você vai ver comparações, você vai ver metáforas, e tudo isso é usado para descrever o sentimento do autor. Lembre-se sempre disso, ele quer mostrar o sentimento dele. Então tome cuidado ao interpretar uma poesia, ou trechos dela, literalmente. Né? Tente lembrar que é uma poesia. Literal é o que ele queria dizer, mas não as imagens que ele está dando ali. As imagens servem para construir o que ele queria dizer. Se você entender um pouquinho sobre poesia, vai te ajudar muito a entender dois tipos de textos na Bíblia, que talvez vão fazer um boom na sua cabeça.
além de te ajudar a entender poesia, o livro dos Salmos e Jonas 2, as poesias vão te ajudar a entender o livro dos profetas, porque os profetas escreviam muito em poesia. Então, às vezes, eles usam imagens que a gente fica, nossa, mas coisa feia isso aí. É poesia que ele está usando. Ele quer expressar o sentimento. Segundo, vai te ajudar a interpretar muito Apocalipse. Porque Apocalipse tem as bestas feias lá que saem, o número da besta, que não é chip coisa nenhuma. Vai ler Apocalipse, você vai ver que não tem nada de chip lá. Por quê? Porque a gente imagina literalmente que é o número da besta, vai ser uma marca na testa, escrito o nome do capeta. Então, se você entender que é uma poesia que ele está usando ali, esquece tatuagem, não é isso. Qual é o sentido do que ele quer dizer? O que sentimento ele quer transmitir? Só 2 dicas aí. Se você entender poesia, vai te ajudar a entender os profetas e o livro de Apocalipse. De uma maneira mais, menos forçada. Tá? Não é tão literal ainda. É mais visual. Ele quer que você imagine a cena. Tá bom? Um dia vai ter um prega-palavra em Apocalipse, aí você tira todas as suas dúvidas. E eu também, porque eu também tenho um monte de dúvida. Por fim, preste atenção aos paralelismos. Paralelismos. Repare como as linhas se relacionam. E o que elas comunicam como um todo. Depois que você identificar o que cada linha tem a ver uma com a outra, você vai olhar para o todo. Tá? A gente vai fazer isso agora na segunda parte do nosso exercício. Tudo bem?